para um daqueles vídeos que eu sei que vocês adoram, que é de obra pronta. E eu quero trazer vocês para conhecer esse simpático apartamento de 90 metros quadrados localizado aqui no Leblon, no Rio de Janeiro. Nós apelidamos carinhosamente de apartamento Bernadotte Ponta da Rua. Foi uma transformação total. Mas fiquem com o antes primeiro. O apartamento estava super detonado, a gente colocou abaixo, praticamente fizemos um apartamento novo. Tivemos trocas de infraestrutura elétrica, hidráulica, revestimentos, posição de layout. Tinha algumas demandas específicas que eu vou explicando ao longo do apartamento. Agora, um grande ponto aqui da sala, que é por onde a gente está começando, é esse painel do fundo. A gente começa com um painel de televisão. Quando foi definido que a sala de TV ficaria nesse espaço, a gente inicia ali um painel de televisão. Ele vem mimetizando a porta de entrada do apartamento, dá sequência aqui passando pela sala de jantar e termina lá naquela porta que dá acesso à cozinha. Então é um grande painel que visualmente a gente consegue uma fluidez, né, enfim, visual para conseguir colocar essas duas portas e ao mesmo tempo nas interseções esses dois painéis. Eu amo quando o conceito do apartamento traz aquela sensação de casa, tá? E como é que a gente consegue essa sensação de casa? Eu acredito que essa madeira misturada com elementos já de memórias, de afetivas, adornos, móveis que a gente pode misturar ali um pouco mais clássicos com o contemporâneo. Eu acho que traz um pouco essa sensação. Fora as plantinhas, né, gente? Porque planta dá vida para o espaço. Então, começando aqui para esse cantinho, a gente tem uma região de sofá. Atrás a gente trouxe esse boiserie, o que é um elemento muito legal para unir o clássico com o moderno, tá? Eu acho que faz uma junção bacana. Então, ele tá ali nessas paredes num tom de cinza clarinho. A gente vem com uma luminária ali, uma arandela com luz indireta. Passa aqui pelo puff. Tem mais dois puffzinhos aqui retrôs já da nossa cliente, então traz para agregar também na decoração do espaço, e um grande espelho aqui nessa região atrás com uma borda de madeira, combinando com as outras madeiras que a gente tem no ambiente. Não tenham medo de misturar madeiras. Para cá a gente decidiu fazer um rex suspenso branco, tem um destaque em cima desse fundo amadeirado, e o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, além da frente de palha que dá aquele toque de retrô que eu comentei, é esse puxador. Olha só que graça, é um dourado envelhecido e ele compõe a frente da nossa báscula. Sobre o painel, eu comentei com vocês, né, que essa ideia era de camuflar as portas existentes. Aqui a gente tem um aparador com um metalon preto, então já traz essa serralheria que mistura um pouco com o clássico. Um puffzinho de cada lado e um espelhinho redondo aqui, ó. Uma borda também que tem esse ouro envelhecido combinando lá com o nosso puxador. Para nossa mesa de jantar tem um tampo em mármore, cadeiras com uma palhinha e um banco aqui atrás. Então é como se fosse um banco alemão, tá? Tem um conforto para sentar e aí a gente quebra essa expectativa só das cadeiras. Um pendente redondo ali num tecido de linho, quadros, muitas plantinhas e a gente tem uma varandinha aqui atrás que a gente já vai lá. É uma varanda que está totalmente aberta, então ela não tem um fechamento de cortina de vidro. Aqui nós trocamos o piso por esse ladrilho, que é um tom de cinza, azul clarinho. E duas cadeirinhas aqui para poder tomar um cafezinho no final da tarde, curtir um pouco essa vista. Vem conhecer agora a cozinha aqui do apartamento Bernadotte. Então a gente acessa com essa porta de correr. Logo aqui na entradinha tem uma porta de serviço também. A gente fez um mini espaço de refeições rápidas com duas cadeiras. Nossos clientes falaram que usam bastante esse cantinho, então é ótimo. Aqui nessa lateral a gente tem alguns nichos num tom de verde para colocar umas decorações, tem uma luz indireta. E acessando aqui mais à frente, a gente consegue perceber que esses nichos, eles são um acabamento para a função aqui dessa estação vertical de eletros. Então aqui a gente aproveita para deixar as gavetas, a gente tem um filtro, tem um micro-ondas, mais armários, também tem uma iluminação indireta, então dá-lhe um toquezinho de cor e função. Agora entrando na região da cozinha, aqui mais para a área de serviços, a gente começa com a geladeira, uma bancada aqui bem confortável, grandona, feita num material de alta resistência, que é a lâmina ultra compactada. Essa daqui ela tem uma coloração mais clara, mas uns rajados como se fosse um cimento. Tá? Tem um espaço aqui para uma futura lava-louças. Trabalhamos com um tom amadeirado em cima e um tom de verde mais fechado, mais acinzentado embaixo, mas ainda assim com potência visual para a gente conseguir ter esse pontinho de cor que precisa, né, para o espaço.
serviço. Na parede, a gente utilizou o Metro White, que é esse ladrilho super atemporal, né, paginado de forma amarrada. Temos um cooktop, aqui em cima um depurador slim, inclusive a gente tem vídeos aqui nos shorts desse depurador, tá? Ele fica embutido dessa forma no armário, é acionado quando a gente puxa a tampa, ele liga automaticamente e ainda sobra o espaço de armazenagem aqui dentro. Daqueles detalhes que fazem a diferença. Do outro lado, nós criamos esse cachepozinho, que tem uma frente aqui, uma esquadria preta, uma chapa perfurada no centro, e a gente usa para guardar uns temperos, apoiar uns livrinhos. O que vocês acharam? Se você é daqueles que gosta de separar a lavanderia da cozinha, essa porta é uma excelente dica. É uma porta de alumínio preto, tá? Com vidro canelado. A facilidade do vidro, além da limpeza, que permite a passagem de luz. Então toda essa luz que tá vindo aí da lavanderia, ela acaba penetrando. Essa é uma cozinha corredor que é um pouco escura, então a gente tem que valorizar essa entrada de luz. O vidro que tem essa tonalidade incolor, né, é uma melhor opção pra gente ter essa entrada de luz e ao mesmo tempo bloquear ali um pouquinho da visão. Então a gente consegue, ó, fechar. Tá vendo que não dá pra ver com perfeição através? Quanto mais distante, mais camuflado fica. Isso é bom pra esconder aquelas roupas, né, no varal. E a gente também consegue abrir desse lado, caso o seu incômodo seja a limpeza. Então, abrindo pra lá, abrindo pra cá, fica perfeito. Aqui, ó, o varal que eu comentei. Aqui a gente tem um varal bem nessa região, então dá aquela camuflada visual. Máquina de lavar roupas convencional, então ela abre aqui pra cima. A gente repete a bancada aqui com a mesma materialidade, armários verdinhos. Então tem muita coisa aqui pra gente guardar, né? Tem um tanque, tem aqui um móvel vazado pra esconder o aquecedor a gás. Tem mais um armário aqui de lavanderia. E olha essa portinha aqui que parece uma frente de armário, não dá pra entender o que que é. É a entrada, é o acesso pro banheirinho de serviço. Ali em cima, olha, a mesma chapa perfurada que a gente fez no cachepozinho, para dar uma ventilação. Vou mostrar brevemente para vocês, aqui a ideia desse banheirinho, né, ele é ser utilizado para armazenar alguns itens e ao mesmo tempo ser uma área funcional de banheirinho também, tá? Só uma olhada. Lavanderia, além de ter ficado nesse espaço, temos uma extensão dela para o antigo quarto de serviço. E, gente, esse cantinho, ele é especial. Uma das paixões do nosso cliente é colecionar Legos, capacetes de heróis, de vilões. Então, ó, toda essa parte de cima foi dedicada para os Legos dele. A gente fez uma espécie de mostruário, de cristaleira para colocar esses trabalhos. Tem uma iluminação a parte de dentro. E aqui a gente tem uma estaçãozinha de eletrodomésticos. Percebam que o apartamento tem uma angulação nas paredes, né? Então a gente acompanha esse móvel para aproveitar os espaços. Um verdinho embaixo, cafeteira, aqui alguns eletros do dia a dia. E esses armários aqui, olha, gente, cabe o mundo dentro. Então eles colocaram alguns casacos de viagem, colocaram itens de vassoura. A gente consegue explorar com o que for realmente necessário. Aqui a gente tem um louceiro, pode servir de despensa também, então tem muito espaço. Para compor a área de serviço, aqui ó, é uma grande tulha de roupas sujas. Por isso que é importante a gente planejar, né? Bem pensado. Então, joga a roupa aqui, é um gavetão corrediça e depois é só ser feliz. Vou levar vocês agora lá pro corredor de acesso aos quartos. A gente acessa aqui. Temos um balizadorzinho próximo ao chão desse lado e desse lado, dá aquele efeito de conforto à noite, a gente fica com essa marcação, olha só que gracinha. E aqui a gente aproveita um espaço vago para poder fazer um roupeiro, então tem um armário embutido aqui nesse espaço na parede. Para cá a gente vai ter o banheiro social. Esse banheiro, ele é basicamente um espelho de todo apartamento, em matéria de tonalidades, de acabamentos, de estilo, e nós mudamos a bacia sanitária de lugar. Ela ficava aqui nessa região, a gente empurrou ela para lá para ganhar mais área de bancada. Para isso, nós fizemos uma bacia com saída horizontal de esgoto, tá vendo? Que o esgoto sai lá para a parede, ao invés de sair para o piso. Então ele entra aqui dentro da parede e esgota no ponto original. E aí por isso nós construímos esse sôcolo aqui embaixo. Nem sei se dá para ver bem, mas tem um altinho de alvenaria aqui que esconde toda essa condução. Então é um bom artifício para quem quer mexer na bacia sanitária sem afetar no vizinho de baixo.
Para as paredes, a gente utilizou o Metro White novamente, metade. Para cima tem um tonzinho de nude, um camurça, espelhão que começa nesse lado e termina aqui do outro lado. Para dar um acabamento legal entre a parte de pintura e o Metro White, a gente usa esse perfil de transição preto. Ele vem em direção ao box e finaliza aqui, ó, na vertical. Para dentro do box, a gente tem o Metro White em toda essa parede e essa daqui. E no fundo, a gente repete o do piso. Então, cria aqui todo um alongamento, uma conexão entre o piso e o fundo. O nicho, ele é do próprio material da bancada, branquinho, com uma luz indireta, bem bonitinho, ó. Tem um ralo linear ali no fundo. Ele não é oculto, é visível esse ralo. E a água escoa 100% lá para aquele canto. Aqui na região da bancada é uma cuba de semi-encaixe com um armário super fofinho amadeirado aqui na parte inferior. O que vocês acharam? Deixa aqui seus comentários. O que vocês estão achando desse tour? Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Quero saber tudo o que vocês estão pensando aí. O apartamento aqui é composto por 2 quartos. A gente vai ver primeiro esse daqui, da filha do casal. Nós temos uma bancadinha de home office, de estudos. Ali no canto, uma chapelaria. Olha só que fofinho, dá pra apoiar os sapatos mais do dia a dia. Aqui a gente vem com um armário nesse tonzinho de cinza. Há bastante espaço de armazenagem. E olha que cabeceira fofinha, gente. Tem aqui mais uma mesinha de apoio para colocar um sapato também. Um ripado com uma luz indireta. Uma luminária aqui. Do outro lado a gente criou uma espécie de estante. Então vem a mesa de cabeceira, ó, suspensa. E aí a gente finaliza nessas prateleiras verticais. Eu gosto muito de trabalhar o ar-condicionado nessa posição assim, acima da cabeça, né, da cabeceira, porque quando a gente tem esse tipo de ar-condicionado, né, que vem o ar direto, ele vai se dissipando de forma direta, a gente não fica com aquele ar indo em cima, né, o que aconteceria se no caso o ar-condicionado fosse aqui na parede da TV, então fica muito confortável desse jeito. Saindo daqui a gente vai conhecer a suíte do casal. Inclusive hoje a gente estava conversando sobre a cabeceira da cama que ainda vai entrar, algumas estampas que a gente pode trabalhar. Eu adorei as ideias que minha cliente trouxe. A gente está pensando em fazer como se fosse um tecido quadriculado, que tá super em alta essa textura agora. Aqui nós temos um armário estreito, tá? Para guardar bastante coisa. Gente, esse armário aqui, ele salva, tá? Às vezes parece que não, mas cabe muita coisa dentro. Ela até organizou com algumas caixas, ó, tudo bem organizadinho. A televisão entra em cima e aqui em cima a gente tem uma continuidade daquela ideia de vitrine lá do nosso espaço perto da lavanderia, onde entram aqui de fato os capacetes de Lego dos nossos clientes. Eu faço questão de mostrar porque eu acho isso muito legal. Então fica ali, né, uma ideia de expositor. Para cá nós temos uma ideia semelhante ao outro quarto, onde tem a mesa de cabeceira aqui com um armário, estante vertical. Dessa prateleira aqui, ela se estende até o final, então tem 2 luminárias, uma de cada lado. E aqui fica localizado, deixa eu fechar aqui a porta, o armário embutido aqui nessa região da parede. É um armário com uma caixa madeirada, 2 portas de espelho e 2 portas cinza clarinho. E aí eles utilizam aquele armário lá da lavanderia, conforme eu expliquei, como apoio para os casacos, principalmente casacões de viagem, né, de regiões de frio. Para cá pro fundo a gente tem novamente esse tonzinho mais de nude, né, que enfim, traz um pouco de calor, quebra um pouco essa expectativa do cinzão. Esse banheiro é uma graça, nós misturamos um ladrilho verdinho, ó, metade da parede trabalhando com esse ladrilho verde, para cima a gente tem um porcelanato que tem o efeito de cimento queimado. Novamente um espelhão aqui de ponta a ponta, para trazer bastante alargamento desse espaço, bancada com cuba de apoio, armário aqui amadeirado, e essa metade da parede vem entrando aqui no box, delimita essa base do nicho, a gente tem uma luz indireta e os metais a gente tá trabalhando com uma tonalidade de preto, tá? Metais pretos para compor em cima desse verde. Tem uma varandinha aqui nessa suíte, eu aproveitei para deixar, abre para cá, a minha bolsa aqui, ó, eles usam mais como uma área técnica mesmo, mas é bom sempre uma varandinha, né? Às vezes para secar alguma coisa em especial. E esse foi o tour pelo apartamento Bernadotte. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e me conta qual foi a parte que você mais gostou. Se você curtiu as escolhas para cá. Um beijo e até a próxima!